Último capítulo de Teresa. Gente, haja emoção. Essa novela foi um eita atrás de eita, não é mesmo? Mas antes de continuarmos aqui com a nossa notícia de hoje, me conta uma coisa. Na sua opinião, quem foi a pior vilã em Teresa? Foi a própria Teresa, com suas ambições? Ou a Aida, que bem lá no começo da novela, para quem acompanhou o começo, viu que a Aida quem provocou muitas coisas por ali? A diferença é que agora no final, a Aida, vai se dar um pouco melhor do que a Teresa, dependendo então do final. Agora, já que a nossa emissora queridinha do nosso coração já anunciou que a Teresa vai se dar bem também, me responde uma coisa, quem foi a pior na sua opinião, Teresa ou a Aida? Quero saber sua opinião, e não se esquece também de deixar o seu gostei nos nossos vídeos. Bom, enquanto eu vejo então a opinião de vocês aqui, vamos agora para o nosso spoiler de hoje. Gente, a Teresa, ela está acompanhando o licenciado até a porta e vemos então o Rubens se escondendo atrás de um pilar com uma arma. Ela corre para a porta quando vê. Ele ameaça matá-la se por acaso ela gritar. Rubens, então sarcasticamente que Teresa gosta de ser manipulada e pergunta a ela como é estar do outro lado. Ele a culpa por perder esperança, pela descoberta então de Mayra, de suas travessuras fraudulentas e pela descoberta pela polícia de seu envolvimento no assassinato então de Fito. Daí, o sujeito então não papa línguas e ele vai então contando a ela que ela vai pagar agora por tudo que fez a ele, Geno e também a sua princesa Aida. Uma porta bate em algum outro lugar, daí ele avisa para ela se livrar de todos, ou então ele matará todos naquela casa. Então ele a abraça como se estivesse a beijando, fazendo um tchan-tchan-tchan com ela. Reina entra e Teresa então grita com ela para tirar todos da casa rapidamente. Enquanto Teresa grita para ela, ela lança um olhar de tipo agonia, de tipo medo, alguma coisa assim que eu acredito então que a funcionária acredita. Então acredita então que está acontecendo algo bem ruim agora com Teresa. Daí ela então tenta agir naturalmente, mas vemos então pela expressão do corpo então da Reina que ela entendeu muito bem o recado de Teresa. A Aurora então explica a Fernando que a Oriana sofreu então um derrame, mas eles precisam então completar a avaliação para determinar então a extensão do dano. Fernando então está angustiado e chorando muito. O Heitor, gente, diz a ele que a condição de Oriana é muito fraca e ela não responde. Rubem amarrou Teresa então no corrimão do andar de cima de sua casa. Ele segura então um celular no ouvido de Teresa e ela então deixa uma mensagem de voz pedindo então para Fernando ligar de volta o mais rápido possível. Enquanto esperam, ele vai pedir então para ela assinar alguns cheques. Ela então o levou a isso. É o que acontece quando alguém perde tudo por causa dela. Ela então diz a ele que não tem culpa e que ele precisa assumir as responsabilidades por suas próprias ações. Ele acha que sua vida era perfeita antes de Mariano e ela aparecerem. Ele então os odeia. Ele tinha tudo e graças a ela perdeu tudo, seus filhos, seu dinheiro e seu notário. Ele acabou então na cadeia e agora precisa fugir da justiça. Ele coloca então a arma no rosto dela e diz que ela não tem ideia do que ele sente só de olhar para ela. Fernando está ao lado da cama de Oriana, nossa odiosa, e ele está muito arrependido pelo que aconteceu. Ele a ama e implora então para que ela se recupere e pede então perdão para sua mãe. Teresa diz a Rubem que entende. Ela espera que o dinheiro de Fernando a ajude. Ela não tem muito, mas concorda em começar a fazer então os cheques. Ele arranca o colar do pescoço dela e liga então para Genoveva enquanto escorre então pela escada abaixo para pegar então o talão de cheques de Teresa. Ele diz a ela que então pegou a Teresa e que logo eles poderão fugir do país. Enquanto ele vasculha a bolsa dela, Arthur vem para o resgate. Gente, um cruzado de direita para o beijador então. Ele empurra o nosso Rubem infeliz contra a escada e bate a mão contra a escada, forçando-o então a largar a arma. Rubem então sobe as escadas correndo, só que Arthur vai bem logo atrás e bam, outro então na direita, nos lábios, um golpe no celeiro. Gente, é uma cena de filme, só vocês vendo. Eles então correm pela sacada, enquanto nossa donzela em perigo permanece ali amarrada ao corrimão. Arthur o coloca no chão e o esmurra a vários então. Os amigos detetives de Arthur aparecem com suas armas em punho, então separando os dois. Eles então assumem o controle e Arthur então corre para ajudar a donzela Teresa.
Ele explica que veio com documentos relativos aos processos contra Luna Turquesa. Ele então encontrou Reina do lado de fora, que lhe disse então que Rubem estava com ela na casa. Ele pediu então para que Reina chamasse então a polícia e então ele entrou para resgatá-la. Arthur acompanha então Teresa escada abaixo, onde a polícia está perguntando sobre o paradeiro de Rodriguinho. Rubem se recusa a dizer, dizendo então que Rod é seu filho. Arthur então diz a ele que isso não lhe dá o direito de sequestrá-lo, e Teresa também diz que ele vai voltar para a prisão e dessa vez para sempre. Esperança está de volta em seu traje de enfermeira, enquanto Hernan diz a ela que eles precisam continuar procurando por Rodriguinho e encontram então uma maneira de serem felizes nesse meio termo. Então ela concorda, mas diz que eles nunca vão desistir. Então ele jura a ela que encontrarão então seu filho, custe o que custar. Eles se abraçam e vai lá. Teresa e Arthur também aparecem com um pequeno bebê. Todos choram lágrimas de alegrias. A saga do sequestro finalmente acabou aqui. Então, quando será que o Rubem morre? Vou contar, sim, só vocês ficarem aqui no vídeo até o final. Mas antes, por favor, gente, já coloca o seu gostei aqui no vídeo. E se você ainda não for um inscrito de nosso canal, você já se inscreve para acompanhar isso e muito mais. Mas antes de darmos continuidade aqui, me conta uma coisa. Vocês estão assistindo Quando Me Apaixono? Quero mesmo saber, hein? Comenta aqui abaixo. Aurora diz a Fernando que a sua mãe está paralisada e mal consegue falar. Ele está completamente então acabado com tudo isso e então grita que não pode ser. Aurora diz a ele que nem tudo está perdido, ainda há esperança de reabilitação. Ele chora então que é tudo culpa dele, até que é mesmo, viu? Então ela diz a ele para não se culpar. Isso pode ter acontecido por vários motivos, até motivos de saúde, além do estresse. Teresa então o vê e ele explica o que aconteceu. Ela está com os olhos esbugalhados, impactadas, mas há um leve sorriso em seu rosto. Ela é muito má. Ele diz a ela que eles discutiram. Ela diz a ele para não se preocupar. Eles farão o que for necessário para ajudá-la. Eles podem colocá-la em algum lugar onde ela possa obter toda a ajuda que precisa, milagres, médicos e etc. Ah, e pode ser uma boa ideia, então, adiar o casamento. Torce, então, Teresa para isso. Ele acha, então, que ela é incrível por pensar em Oriana depois do jeito que a nossa odiosa a tratou. Teresa, então, o abraça e sorri, então, com seu pequeno sorriso de Chaquita. Mais tarde, naquela mesma noite, Teresa encontra quem? Aida no hospital. Aida aparentemente não sabe de tudo o que está acontecendo. Daí a Teresa quem informa, dizendo que Rubem tentou sequestrá-la, esperando usar então o avião de Fernando para fugir do país. Veja só, Aida não consegue acreditar no monstro que o pai é. Ou acredite, sua ex-sogra e o seu pai locais estão sendo processados na prisão nesse exato minuto. Então, quem ainda acha que está pior agora? Teresa, a pobre com um coitado pai mecânico e uma lavadeira como mãe. Ou Aida com um criminoso e assassino como pai? Pergunta então Teresa. Teresa avisou que pagaria por todas as suas humilhações. Ela se pergunta como Aida explicará a sua vida para seus amigos da alta sociedade agora. Fernando está de volta ao lado da cama da mamãe, dizendo que foi ideia de Teresa adiar o casamento. Ele se pergunta a ela se ela percebe o quanto a julgou mal. Teresa está disposta a ajudá-la e está fazendo isso por causa do seu amor por ele. Magda diz a ele que o doutor Alcanzar quer falar com ele. Ele beija sua mãe, dizendo que a ama e que só quer o melhor para ela e que ela melhore. Oh, meu Deus! Teresa entra depois que Fernando sai. Ela diz então à odiosa que se lembra de quando Oriana a visitou quando ela estava paralisada e a assediou apesar de suas condições. Ela só lamenta por não ter tido a chance de contar a ela que Fernando deu a ela metade de seus negócios. A pobrezinha estava preocupada que a mamãe fosse deixá-lo na rua. Então, ele deu tudo que é dele, seus negócios, para que ela pudesse guardar em seu nome. Como sempre Oriana dizia, Teresa pode ser pobre, sem educação, mas ela é muito esperta. Ela sabe muito bem o que fazer com esses negócios. Então ela diz a Oriana para não se preocupar. Ela trará a Oriana de volta para sua casa, onde ela estará sob os seus cuidados, fala então Teresa.
Certamente, um destino pior do que a morte para ela, então, sendo a Teresa quem vai cuidar então da Oriana. Oriana, então, só pode frangir a testa. Que assustador, viu? Te entendemos, viu, odiosa? Daí, como todo final de novela, o tempo passa. Dessa vez se passaram 2 semanas depois. Joana e Refúgio visitam então. Refúgio ainda está tentando convencer Teresa a desistir de vez desse casamento. Teresa diz que está tudo bem e, além disso, ela vai tentar tirar Refúgio daquela vilazinha. Reina entra para toda animada porque os representantes da revista estão aqui para entrevistá-la. Teresa explica então que essa é uma das principais publicações da Espanha e que eles prometem a ela uma história de capa para o casamento. Então, essa será a sua entrada na sociedade. E ela, então, pertencerá, então, à mais alta fetiche da Europa e blá, 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 aquela coisa toda de Teresa. Refúgio quer ir embora, mas a Joana a convence a ficar para que possam, então, ouvir a Teresa contar a eles todos os sacrifícios que seus pais fizeram e como ela veio, então, de uma vila. Daí, Refúgio ficará tão orgulhosa, só que não. Alguém acredita nisso mesmo? Não, não. A Teresa não é desse tipo, né, de contar superação. Daí, Teresa volta com Letícia, a repórter. Letícia explica que eles nunca conseguiram sentar com Fernando para uma entrevista e por isso que estão tão animados com essa entrevista. Joana e Refúgio então cumprimentam o repórter e Teresa parece ter esquecido que eles estavam lá. Ela faz uma carinha nada legal. A repórter então pergunta sobre a família de Teresa, supondo então que seja semelhante à de Fernando. Uma grande pausa e aquele silêncio. Teresa diz que está correta, mas infelizmente seus pais morreram há muito tempo. Refúgio e Joana ficam atordoadas e impactadas então com tamanha cara lisa de Teresa. O nosso Rubem infeliz encontra então seu velho amigo que lhe diz que ouviu que Rubem matou Fito. Nesta parte, eles acreditam então em olho por olho e dente por dente. Ele conheceu seu amigo Cholo? Engula. Cholo então também era amigo de Fito e não está muito feliz. O Cholo levanta um Rubem muito assustado pelo golarinho. Lá na entrevista, Joana vai até Teresa para que interrompe, dizendo que a Joana sabe o quão difícil isso é para ela. Então ela diz a Letícia então que prefere falar só sobre o Fernando. Letícia não é boba e percebe que algo está errado ali. Refúgio se levanta e diz que Teresa está certa. Ela não tem mais pai ou mãe. Não há razão para Joana e Refúgio estarem ali, então eles vão embora agora. Joana tenta falar com Teresa, mas Teresa a interrompe, dizendo que elas vão conversar mais tarde. Letícia está tentando descobrir o que está acontecendo ali e Teresa diz a ela que Joana sabe como é porque ela faz as coisas que faz. Ela não apresenta Joana como sua babá. Então, aliás, como sua tia. Ela apresenta Joana então como sua babá. É por isso que ela toma liberdade de vez em quando de se interromper em assuntos que não deveria. Ela é sua empregada desde que Teresa era criancinha. Ai, ai, gente, aí o pior acontece. Reina entra para dizer a Teresa que o licenciado, então advogado Hernandes, está esperando por ela lá no escritório. Teresa, então, pede que ela leve então Letícia para o jardim para continuar a entrevista por lá. Joana fica ali chorando, incrível, então, sem palavras ou sem mesmo saber o que dizer diante, então, de tanta frieza de Teresa. Daí, nos estudos, o licenciado Hernandes entrega a ela, então, um cheque para a liquidação, então, das empresas. Teresa está hiperventilada agora e o valor de tudo isso é 300 milhões de dólares, haja dinheiro, viu? Daí, então, gente, ela pede que ele volte amanhã para receber sua comissão, que será um pouquinho gordinha. Ele a parabeniza e vai embora. Teresa então faz uma dança bem feliz, repetindo várias vezes: sou milionária, e por aí vai, né? Enquanto ela beija então e cheira o cheque de dinheiro. Lá fora, Refúgio chora por Teresa tê-los então desprezados. Finalmente Joana está percebendo o quão desgraciada Teresa realmente é. Ela então está tão magoada e não entende como Teresa pôde não ter dito aquelas coisas bem em suas frentes também. Refúgio pensou que ela havia então mudado, mas ela estava totalmente errada. Então a nossa Joaninha
pensa logo que Teresa sempre teve vergonha deles. Realmente a machuca dizer isso, mas sua filha realmente é uma mala. E isso é o que Glória Trevi vem tentando dizer a todo tempo, pobrezinha, viu? Por dentro, Teresa ainda está olhando para o cheque dizendo a si mesma: agora eu realmente tenho o que sempre quis. A única coisa que falta agora é você, Arthur. Pensa então Teresa. Fernando entra todo feliz como um cachorrinho que ele é. Ele está então tagarelando sobre uma enfermeira para a mãe e está animado que eles finalmente vão se casar. Ele vai beijá-la, mas ela se vira. Não, Fernando, diz ela. Não sinto nada por você. Não posso me casar com você. Palavras não podem descrever minha reação a isso. A mala, então, é descarada. Fernando só consegue olhar para ela com os olhos tristes, bem de cachorrinho mesmo, que ator, né? Arthur está ao telefone com Mariano, pedindo para ser mantido atualizado sobre as condições de Oriana. Ele diz a Lúcia que Oriana está começando a sua reabilitação e com o tempo pode recuperar alguma mobilidade. Lúcia não consegue acreditar que Teresa concordou em acolher Oriana depois do casamento. Ele também não consegue acreditar, mas sua única preocupação agora é Oriana mesmo. Ela não merece tudo isso. Enquanto isso, com os reviravoltas que a vida dá, Fernando está totalmente impactado. O que ela quer dizer com isso? Ela olha para ele como se não se importasse com nada. Ele diz então que os repórteres estavam lá para entrevistá-lo porque eles estão prestes a se casar. Aí ela diz que ele não pode dizer aos repórteres o que ele quiser, mas ela não vai se casar com ele porque ela não o ama. Daí, gente, ele o agarra. Não pode ser, ela dá de ombros. Desculpe, cometi um erro. Com os dentes cerrados, ele diz que isso não é uma escolha, não é como escolher um vestido. Ela não pode mudar de ideia assim. Aí ela diz, sim, eu posso, grita ela. Então ele aprova disso. É a mesma coisa que ele fez com Luísa. Quando percebeu que não amava, deixou. E agora ela está fazendo isso com ele. Daí ele pergunta quando foi que ela parou de amá-lo. Ela olha para ele bem friamente e diz que não pode ter ficado confusa assim. Então, ele implora para ela não fazer isso com ele. Ela concordou em se casar com ele e ser sua mulher. Fala então o Fernando já chorando e começa então a beijá-la. E ela luta contra ele. Ele não a solta e ela começa a lutar gritando para ele soltá-la. Aí, gente, vem nossa confiável reina no momento em que Teresa se liberta, gritando para ele sumir. Largue ela, largue ela. Saia de minha casa e nunca mais volte, grita então Teresa. Ele se recusa a aceitar isso, estalando então os dedos para ele. Ela pergunta se ele prefere que ela chame a equipe, os seguranças, para removê-lo à força, ou ele vai sair porque quer. Daí, gente, o Fernando está impactado e ela tem fogo nos olhos. Arthur então anuncia que está saindo para uma viagem. Ele garante a Lúcia que estará aqui para sua exposição de arte. Ele espera alcançar a Luísa e convencê-la a voltar. Lúcia não acha que isso vai acontecer. Ela sentirá falta deles. Então eles conversam docemente. Ela agradece a ele pela oportunidade de estar com ele. Fernando não desiste tão facilmente. Ele segue Teresa por aí, dizendo que ela o traiu e o enganou, assim como sua mãe disse que ela faria. Ela então só queria seu dinheiro. Bem, ela diz, pelo menos sua mãe conseguiu o que queria. Eu não vou me casar com você. Então ele diz que ela é a pura maldade. Arthur estava certo. Ela então o avisa que chamará a polícia se ele não for embora logo. Ele finalmente vai embora. Ela sobe as escadas, ela se vira, então fica ali parada como que se estivesse examinando todo o seu domínio. E então ela fala aquela frase, gente, que vocês amam, eu amo, todos amam. Ser ou não ser, eu sou. Fala então Teresa então, sobre a mansão, ocupando então vários dinheiros. Será que ela vai conquistar o coração de Arthur? Não. Então vejam tudo isso que vai acontecer, gente, no último capítulo de Teresa. Haja emoção. Se você está gostando de Teresa, já coloca o seu gostei aqui no vídeo. Se você ainda não for um de nossos inscritos, se inscreve no nosso canal. E não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando. E de também nos contar quem é, na sua opinião, a pior vilã. Se foi Teresa ou se foi a Aida. Muito obrigada por sua audiência.